Olá, Gisele. Boa tarde, nosso bom dia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, acho que é emoção. Tá emocionada? Vamos Primeira, lá. primeira análise? Isso. Ah, que legal. Primeiro lançamento também, ou já tinha feito outro? Não, nunca fiz nada. E, na verdade, eu sou Foi o lançadora. primeiro, Eu sou a primeiro tudo, lançadora, então, né? primeiro tudo. Que legal. E como é que estava a expectativa aí para esse primeiro lançamento? Olha, eu sou muito racional, então eu sou o tipo de pessoa que procura fazer as coisas com muita calma e eu sei as limitações do primeiro lançamento, né? É tudo tão novo, tudo tão distante da realidade da gente, né? Uhum. Então, eu estava, é lógico que esperando coisas boas, a gente sempre está. Mas não me decepcionei, porque eu, né, não teve venda e tudo, porque realmente é um negócio muito distante e até você pegar no tranco, né? Não é moleza, não. Tô achando tudo bem. Porque você definitivamente está começando algo novo e em um projeto também, pelo que eu vi, totalmente novo, porque o Felipe também não construía, não fazia conteúdo, não tinha audiência, Nada, então é tudo do zero, né? tudo do zero, isso. Felipe era meu personal, e inclusive eu já tive problema de lesão muito séria no pé, e eu já fiz um trabalho com ele, eu só não sou tenista, mas já fiz acompanhamento com ele muito tempo. Então, como eu ia, a princípio eu comprei pensando em me lançar. Mas quando eu me deparei com aquele monte de troços de tráfego, esse piloto tem uma língua estranha, que eu não sabia o que era aquilo, eu chamei ele para entrar comigo, porque ele já tinha comprado na pandemia o Fórmula, só que não fez, não assistiu. Então, eu sabia que era uma pessoa que ia entender mais fácil o que eu estava falando, porque é difícil você vender uma coisa se você nem conhece tão bem, né? É, inclusive, eu vi que você colocou no debriefão que uma das dificuldades é meio que comprar o expert. Eu não entendi muito bem, mas seria meio que dele comprar a ideia de fazer conteúdo. Ele, na verdade, eu acho que uma grande dificuldade que ele tem é porque ele faz tudo. Acho que quando o expert, principalmente na parte prática, tem disso. Ele entende muito do negócio, ele sabe que funciona, mas ele não consegue se ver como uma solução para o outro. Porque eu acho que a pessoa, quando ela vai vender o seu produto, ela tem que se ver como uma solução. Ela sabe que aquilo ali pode ser vendido com garantia. Eu acho que falta isso nele um pouco, sabe? Eu converso muito com ele sobre isso. Ele confia, ele sabe que funciona, mas tem muito essa dificuldade de se vender. Entendi. Agora eu entendi. Pensei que fosse mais a ideia de comprar, a ideia de fazer o trabalho no digital, né? Mas ele já comprou, já é aluno do Fórmula, então. Já, ele já tem a ideia. O problema é mais ele comprar ele mesmo. Eu falo que enquanto você não se compra, outra pessoa não compra, Sim, né? com E eu certeza. acho que é um pouco daquela, como ele é muito perfeccionista, acho que o perfeccionista ele tem esse problema, né? O Uhum. perfeccionista nunca tá bom, né? E você pensa em se lançar em que nicho? Eu sou psicóloga e eu já trabalhei bastante tempo com treinamento, então eu falo que eu sou dessa fase, mas eu sou da época do analógico, né? Eu sou analógica, sou da época de fazer palestra no cinema, essas coisas, né? Depois eu saí, fui trabalhar no mercado, me tornei empresária por uns 10 anos, mas eu sempre tive vontade de voltar para o meu mercado. Então, eu volto com a psicologia, mas não sei ainda se na área de psicologia empresarial ou na parte de depressão, porque eu acho que é uma coisa muito grave hoje. Eu vivi essa depressão há pouco tempo, e eu tenho meio que uma coisa pessoal nisso também, sabe? Uhum. De me lançar em relação a isso. Mas esse produto ainda. O outro eu me garanto, eu já tinha muita prática, mas eu de coração eu gostaria essa da depressão. Entendi. E Algo a respeito. você está cogitando ainda ou agora já realmente assumiu que vai só lançar? Não, eu vou me lançar na frente. Tá, legal. Eu Ó, deixa gosto. eu fazer o seguinte.
Tá vendo a minha tela aí, né? Tô. Você já me falou como é que estava a expectativa para o lançamento e como está a expectativa para análise. O que você já tem assim que pô, eu quero perguntar logo isso, é algo que eu já anotei, que eu já quero falar sobre logo no começo. Me fala. Eu estava até suando, aqui tá frio, aqui eu estava até suando aqui na sala. Olha, eu estou falando que ele é perfeccionista, mas eu também sou bastante, sabe? E para mim, assim, muita coisa ficou. Parece que faltou um pedacinho cada coisa. E, Uhum. e algumas coisas eu até nem. Eu sei que nem talvez nem tenha completado porque me perdi mesmo. Eu acho que à medida que você for falando, acho que eu consigo entender, mas eu estou bem angustiada agora. Entendi. Querendo ouvir um pouco de tudo, né? Ouvir a opinião Isso. geral, não tem E aí, nada específico. não, aí a gente andando, eu acho que sai. Tá, não tem problema. Era só se você tivesse algo. Não, eu digo, quero olhar logo isso, queria falar muito sobre isso. Tô doida para falar sobre isso, às vezes acontece, então eu costumo perguntar. Eu até tenho algumas coisas, mas eu acho assim, eu acho que quando vem do outro primeiro, né, do expert, é mais interessante, né? Eu consigo construir, eu pelo menos consigo construir melhor. Então eu prefiro Beleza, que você fale primeiro. não tem problema. Então vamos lá. A primeira coisa, o negócio que vocês estão construindo, tanto para você com o Felipe, tanto para você depois, se você, né, fosse lançar, é um negócio de educação online e que gira em torno de criação de uma audiência para fazer o processo de vendas, que é o lançamento, para fazer a oferta. Uhum. Então, não tem como fazer esse negócio funcionar sem fazer conteúdo, tá? Então, isso é um pré-requisito inegociável, porque sem conteúdo tudo fica difícil. Por exemplo, vocês tiveram só 30 inscritos no lançamento. O ideal para a gente falar que uma oferta ou que um webinário foi bem ou não foi bem, não dá nem para a gente falar assim, a cópia não está legal por causa disso ou daquilo. Ela foi exposta a um número muito pequeno de pessoas. Essa é a verdade. Então, não ter vendido é um ponto para olhar? Sim. Mas hoje a gente precisa lidar muito mais aqui com o aspecto de como que eu trago mais pessoas para o meu evento e para ouvir o conhecimento que o Felipe tem a passar, do que como vender para essas pessoas. Primeiro, elas precisam estarem aqui. E Claro. a maneira que a gente faz as pessoas chegarem é através da criação de conteúdo e distribuição. E aí, quando eu olho lá, e o último vídeo no Instagram foi dia 12 de setembro, no YouTube ainda não tem nada, só tem um vídeo lá introdutório. Eu sempre me pergunto, será que depois desse primeiro lançamento, o expert desanimou? Será que não vai rolar? Ele Será está que quase, aconteceu alguma coisa? ele tá quase me batendo. É, É o seguinte, o que acontece? A gente ficou primeiro com uma dúvida, por isso que eu queria que você começasse já pensa. A primeira dúvida o próximo passo nosso seria continuar no semente mesmo, que é a regra, ou a gente iria para o clássico mesmo não vendendo? Aí, essa pergunta foi feita dele para mim e eu também tinha me questionado. E aí, eu estou estudando bastante sobre o clássico, né? E o clássico, ele fala mais sobre essa coisa do conteúdo, porque no semente eles falavam, não precisa de conteúdo nenhum, né, a princípio. Você vai direto nisso para você entender. Mas quando a gente entra no clássico, a gente pensa, aí sim eles vêm falando sobre, né, uma de CPLs, com mais Nutella, com isso, aquilo, outro, babá. E aí a gente tem visto que o clássico te traz mais isso. E aí, ele está sempre muito ansioso para poder criar também conteúdo, e ele já gostaria de estar postando. Eu falei com ele, vamos assistir análise. essa análise, até para a gente tomar essa decisão de qual dos dois passos que a gente vai tomar, né, na sequência. E também, eu tenho uma dúvida muito grande sobre o Avatar e a Roma. Porque para fazer Bahia é meu, isso não é meu, isso aí, né, essa parte nem é dele, é meu. Se o Avatar e a Roma tá errado, sei lá,
para produzir, fazer um negócio bem feito, entendeu? A produção que eu fiquei meio assim, falei, calma, vamos esperar a análise para a gente saber o que, que a gente vai produzir. Ele está sempre na quadra, ele é a profissão dele, então tanto o tênis quanto o negócio é muito fácil a gente produzir, mas assim, a gente está indo no caminho certo, né? Vale a pena seguir isso aí? Faz sentido? Porque é isso que eu questiono para Tá, vamos continuar. lá. Beleza. Primeira coisa, na dúvida, sempre continue caminhando, Tá. tá? Então, tô com dúvida se essa é a Roma, tô com dúvida se esse é o Avatar, tô com dúvida se é o Semente ou o Clássico. O conteúdo não para nunca, tá? Porque vocês não estão fazendo conteúdo para o próximo lançamento, vocês estão fazendo conteúdo para o negócio. Então, o próximo lançamento, se vai ser Semente, interno, Clássico, se vai ser daqui a um mês, 2 meses ou 3 meses, a criação de conteúdo, criar audiência é o que tem de mais importante no negócio de vocês. Então, mesmo com a Roma não tão ajustada, mesmo com o Avatar ainda não tão bem definido, é melhor o conteúdo postado, mesmo que não esteja 100% perfeito, do que, pô, vou esperar, vamos Mesmo, ver e mesmo tudo que mais. seja assunto aleatório, não um assunto tão focado, né? Aleatório que eu falo assim, do tênis mesmo, mas que não seja tão focado. É, assim, é muito difícil vocês errarem muito no conteúdo por causa do Avatar ou da Roma, porque é um assunto que vai atrair tenistas amadores de alguma maneira. Não é ele falar sobre preparação para tenistas profissionais e ele nem vai falar sobre preparação para jogadores de futebol. Ele pode de repente errar, poxa, mas depois eu descobri que a idade é um pouco abaixo, é um pouco acima. Depois eu descobri que não são para os lesionados, mas sim para quem quer prevenir lesões. Mas no final das contas, ele tem que gerar conteúdo para tenistas amadores que Ah, querem ter uma performance melhor, uma tendo uma dúvida, lesão ou não tendo lesão. uma dúvida que surge muito dele também, essa questão. Vende o. Como é que é? Vende o que ele quer, entrega o que precisa, né? E aí nós ficamos muito na dúvida, e ele também, essa questão assim, queira ou não, é exercício. As pessoas não querem exercício, mas eu acho que quem pratica esporte, eu acho que não tem problema. Ele fica assim, eu posso falar sobre exercício? Eu posso falar sobre essas coisas? Né? Eu acredito que sim, mas a gente fica, né? Ele tem muito essa pergunta em relação das postagens. Tá. Todas essas perguntas sobre conteúdo só tem uma resposta certa. Certa mesmo é postar e ver como que vai ser o engajamento daqui a um tempo com a audiência. Testa Não tem futuro. como, né? É o público que vai dizer. Testa Então, futuro. na dúvida, posta. Tá. Na dúvida, posta e vê o feedback da galera. A pessoa vai falar, poxa, me ajudou muito. Ou ninguém vai comentar. E aí, à medida que você Uhum. tá, e assim, mas no começo ninguém vai comentar porque tem pouca gente lá. Então não dá também para tirar conclusões assim precipitadamente. Então, por isso que tem que acelerar o quanto antes em produção de conteúdo, Vamos distribuir. virar CAGE, né? Quem fala café da manhã, almoço, jantar? Vamos fazer um Exatamente. turbinado, então. Pode deixar. Eu falei com ele, espera. Ele mandou mensagem ontem, eu falei, espera. É amanhã. E até porque, assim, nós tiramos uma semana de férias por causa da correria. Ele foi até comigo, ele foi até para minha casa lá. Nós fomos tirar uma semana. E eu tive alguns problemas pessoais também essa semana. Eu falei, então vamos aproveitar que tem isso. Mas eu já preparei para a gente entrar bombardeando. Então, tem muita coisa pronta já, inclusive. Tá, legal. Mas assim, isso é realmente algo que não tem como não começar, tá? Tem que começar e toda vez que pintar dúvida, pô, mas eu não sei se o vídeo de 5 minutos ou o vídeo de 2. Faça os dois. Estou na dúvida se eu faço vídeo sobre exercício ou vídeo sobre técnica de saque. Faça os dois, né? Faça um, depois faça o outro. O que vai dizer para vocês o caminho para seguir é muito mais o postar e ter o feedback, postar e ter feedback do que tentar antes de postar. Ó, e assim, tem duas maneiras de eu fazer vocês se movimentarem. Uma é responder qualquer uma das coisas que vocês quiserem. Não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Eu falo, faz essa. Porque, assim, a melhor coisa é fazer. Ou falar, façam as duas. Então, eu prefiro falar
Sempre tiver na dúvida, façam as duas. Para algumas pessoas eu falo, faça essa. E aí depois ela fala, Diego, eu fiz e não deu certo, então faça aquela outra. Porque não tem resposta certa. Tá? Agora, sobre fazer o lançamento clássico ou semente, tem resposta certa? Tem. De acordo com todos os insiders, de acordo com todo o histórico que o Érico construiu, antes de você validar a oferta, fazer uma venda, o ideal é que você faça o semente. Porque menos trabalho, é um barco menor para você movimentar, não é um transatlântico, é uma lancha, então para você fazer ajustes, para você mexer em qualquer coisa é muito mais rápido. Então tem que ser o semente. Então isso O não precisa semente ser dúvida um para pouco mais vocês. elaborado em relação a postagens, Ao né? script. Porque vocês não seguiram assim à risca o script. Tem algumas coisinhas que deram problema ali na prova, na hora de compartilhar o vídeo não saiu, aí ele começou a história e voltou depois à prova, a apresentação dele não foi, né? E assim, tá tudo bem, tá? Primeiro lançamento, o que vocês devem receber como presente não é... Estou lembrando da palavra aqui, não estou conseguindo lembrar da palavra. Mas o reconhecimento que vocês merecem sobre ter feito esse lançamento é sobre ter feito esse lançamento. E não sobre ter feito certo ou errado, onde errou, onde acertou. A gente vai falar coisas aqui para melhorar, mas vocês venceram de fazer o primeiro lançamento. Tá? Não, Isso nós tem que estamos ficar claro muito para vocês. tranquilos em relação a isso, assim, até porque a gente conhece as dificuldades de um e do outro, né? Porque mais de 10 anos que ele é meu personal, então a gente convive há muito tempo, e a gente conversa muito abertamente sobre isso. E em relação a script e essas coisas, como eu tenho mais facilidade, eu sempre falo com ele, acalma, né? Aí esses dias ele ligou para mim, Gi, eu tenho que aprender a falar mais devagar, porque aí eu consigo pensar com calma. Então, assim, eu falei, vai treinando, vai gravando, vai filmando, né? Mas sabe o que vai fazer ele falar mais devagar, ser mais assertivo? Ele sabe melhor do que ninguém. É treinar, é praticar fazendo live. É prática, tem que fazer prática. Ele está fazendo live? Live não, mas live seria uma boa, né? Porque é isso que deixa ele nervoso, é a live. Tem que fazer live. Então, assim, tem que ter aqui, ó, Felipe Santiago. Tem que ser especialista em... Tem que ter aqui a Roma de vocês, na bio do Instagram. Live todo dia, toda quinta. Tem que melhorar isso aqui, essa apresentação. Tem que ter conteúdo diário. Tem que ter stories. Tem que entender que... Ele está para postando, vocês... ele tá postando no outro dele. E aí tá acontecendo isso, entendeu? Os dia a dia ele está postando no outro. Mas aí não dá. Esse aqui que vai ser usado para o lançamento? É. Então, aí não dá, porque imagina, se eu tenho alguém que está lesionado e quer voltar a jogar tênis, e eu indico para seguir o perfil do Felipe, chega aqui, não tem conteúdo recente, não tem história, não, mas tem no outro, a pessoa não vai saber. Tá? Então, tem que focar com urgência na criação de conteúdo, em estar presente aqui, e trazer a galera do outro para cá também. Isso a gente está fazendo com, assim, o que a gente fez? Como eu não tinha muito acesso para usar na hora da divulgação as redes sociais dele, a gente usou a antiga. Ele, na verdade, ele tinha medo, que ele falava que a rede social dele antiga, que é bem movimentada, ele falou que já teve alguns bloqueios, alguma coisa, ele teve medo e pediu que a gente fizesse um novo. Então, de repente, como ele está postando agora, ele não está bloqueado nada, depois talvez a gente até volte para o outro, né? Que já está todo mundo lá dentro. Eu até achei estranho que hoje eu abri aqui, depois eu não quero que você me ajude nisso, eu abri aqui a página dos anúncios dele para a gente poder conversar e bloquearam também a página dele, depois que a gente já não está fazendo mais nada, eu nem entendi, mas isso depois a gente vê. Mas... algumas contas foram bloqueadas, meio que tem que chamar o suporte do Facebook, porque época de eleição bloquearam várias contas aí de forma por engano, né? Estava parada, então... não estava fazendo nada. Ah, tá. Porque eu falei, por que bloqueou? Não tinha nenhum anúncio. E aí, se bloqueou, tem que dar um jeito de chamar no suporte do Facebook. Tá, eu vi hoje,
Tá bom? Mas aí você acha que a gente poderia, não vai, poderia voltar então pro negócio antigo dele ou eu trago o pessoal para esse? Tanto faz. Ó, esse chama Felipe Santiago Estúdio, o outro é Estúdio Felipe Santiago. Eu preferi botar o nome dele na frente. Sim. Tanto faz, desde que tenha conteúdo todo dia. Tenha stories. Tem Tá. uma bio aqui dizendo que ele é especialista em reabilitação para jogadores de tênis amador ou especialista em preparação física para jogadores de tênis amador. E o Aí que que tem que você ser o achou avatar que você... do produto? O Oi? que que você achou do produto? Ah, achei bom. Mas não é o problema no produto. Não tem um problema no produto. A Ah, gente tem um problema de criação de audiência, eu já entendi. de criação de conteúdo. Porque, assim, o que eu acho assim, sobre o produto é um produto interessante que trata de uma dor para quem pratica esse tipo de esporte e tem gente que precisa desse produto. Só que se as pessoas vão comprar ou não, está muito mais ligado ao quanto eu consigo mostrar, o quanto eu consigo trazer pessoas para assistir o meu conteúdo gratuito e por reciprocidade e por querer ter o resultado que os meus alunos já tiveram, que são as provas, faz com que as pessoas queiram comprar. Mas não tem nada de errado no produto, por exemplo. Não tem nada de errado na oferta, pelo menos por enquanto. Não dá para a gente falar, olha, não, o produto não está legal, o produto não é sobre isso, né? É muito mais sobre dar o Uhum. start. E quando o Érico fala para o semente não precisa de conteúdo, para o semente não precisa disso, é para o primeiro semente não precisa. Ah. Para você se movimentar e entrar em campo. Vocês já fizeram isso. E aí Agora, faz uma diferença danada, porque as informações são muito loucas a princípio na cabeça da gente. Hoje eu já consigo ouvir aquilo como se fosse uma coisa natural para mim. E aí você começa a se preocupar menos com o dia a dia e mais com o conteúdo. Acho que já tem, né? sim, por isso que é importante fazer logo o primeiro lançamento, vocês já fizeram, tá? Agora, eu queria dar uma olhada com você aqui no webinar, no script, ó. Esse aí é Fazer o, algumas... Deixa eu compartilhar. esse aí já é o filé, né? Esse aqui é o filé de 1h12? Não, 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 1h12 não. Achei que era. O de 34 minutos. 1h12 é o normal, é isso mesmo. Mandei É, eu certo. peguei que estava aqui, ó. Hã? Eu mandei certo, aham. É que você viu os problemas. Uhum. De uma futura tenista. Né? A nossa aula de hoje, eu vou falar como que é possível voltar. Conhece? Eu sou o treinador Felipe Santiago, eu sou um apaixonado por tênis, assim como você, e sou o pai de uma futura tenista. Né? A nossa aula de hoje, eu vou falar como que é possível voltar a jogar tênis, mesmo após múltiplas lesões, mesmo que você não goste, odeie fazer academia. É isso mesmo, a gente vai dar uma solução para você. Então, eu queria começar aqui com você colocando já um vídeo. Tem como rodar esse vídeo agora, produção? Já o vídeo já bota o primeiro vídeo ali pra gente colocar aqui como uma pessoa voltou a jogar após uma lesão e muito rápido. Ó, primeira coisa, na apresentação, dá para ele passar um pouco mais de autoridade. Que ele começa assim, ó. Eu sou o treinador Felipe Santiago, eu sou um apaixonado por tênis, assim como você, e sou pai de uma futura tenista. Eu sou o treinador Felipe Santiago, especialista em treinamento para tenistas, especialista em treinamento para tenistas amadores. Daria um pouquinho mais de autoridade para ele. Né? A nossa aula de hoje, eu vou falar como que é possível voltar a jogar tênis, mesmo após múltiplas lesões, mesmo que você não goste, odeie fazer academia. Aí outra coisa, voltar a jogar tênis, mesmo que você tenha passado por múltiplas lesões. Essa não era inicialmente, calma aí, eu abri outra aqui. Essa não era inicialmente a Roma, né? Depois de ter passado por múltiplas lesões. Uhum. Porque, Ele meio que resolveu dar uma resumida e mudou completamente, né? sim, aqui falava de uma coisa, lá ele falou de outra, né? Falava, olha, na aula de hoje, eu vou mostrar que em apenas 15 horas eu consigo levar de volta às quadras um tenista lesionado, que fez fisioterapia e ainda se sente inseguro para voltar às quadras. Então, assim, se define que essa é a Roma, ele tem que falar essa Roma, ele tem que... mas ela tá difícil para falar, então torne ela fácil. Porque ele já falou de múltiplas lesões
E aí o cara que não teve múltiplas lesões, ou a mulher que não teve múltiplas lesões, ela já vai se desconectar. Não, eu não tive múltiplas lesões. Eu tive uma lesão e estou inseguro de voltar. Tá? Inclusive, eu não estava com um vídeo conectado na minha cabeça, estava na hora de botar o vídeo, porque eu achei que ele ia falar mais sobre a Roma, né? Aí ele falou, ele mandou para a Roma, eu fiquei perdida ali, que eu era assessora, eu falei, peraí, você nem falou da Roma. E aí vai entrar aqui, vai entrar na prova e vai dar aquele problema lá, né, do vídeo, mas depois ela Quando entra. nós fizemos o software, a gente vai dar uma solução para você. Então, eu queria começar aqui com você colocando já um vídeo. Tem como rodar esse vídeo agora, produção? Já o vídeo já bota o primeiro vídeo ali pra gente colocar aqui como uma pessoa voltou a jogar após uma lesão e muito rápido. Então, olha só, tá tentando ajustar aqui, só mais um minutinho para rodar esse vídeo. Então vamos falar. Eu quero comentar com vocês que tem muita gente que conseguiu voltar a jogar tênis após uma lesão. E é isso aqui que a gente quer comentar com vocês. E depois eu vou mostrar como voltar a fazer. Então olha só, você parou de jogar tênis há quanto tempo? Aproveita, manda aqui no chat para mim. Por quê? Isso aí vai fazer muita diferença. Quanto mais tempo você estiver afastado das quadras, a tendência é demorar um pouco mais. Então se você tá parado há pouco tempo, a chance de você voltar mais rápido, com certeza em menos de 15 horas, é ainda muito maior. Tá claro? Produção, na hora que estiver pronto, me dá um ok que eu aviso aqui, tá? Do vídeo. Ainda não tá rodando? Muitas pessoas comentaram lá no nosso grupo que Felipe, mas como é possível recuperar, voltar às quadras em 15 horas? Gente, porque tudo depende do processo. A gente tá... Mandaram consertar meu nome? Santiago, é verdade, produção? Conserta aí. Então, gente, não é um absurdo voltar a jogar em 15 horas, porque a gente está pensando num processo onde você houve a lesão, você está passando por um processo de recuperação, seja aí fisioterapia e repouso, e depois a gente vai potencializar o seu retorno à quadra com segurança. Então, isso aí não vai ser esse absurdo quando você pensa em 15 horas. Ainda mais quando a gente pega essas 15 horas e fraciona de uma maneira que você não vai ficar sobrecarregado. Isso aqui já é totalmente fora do script. Ele já está começando meio que a falar de um conteúdo. Se a gente pegar o script do lançamento de semente, ó, roteiro de semente, vai vir Roma, a apresentação dele, prova, depois entra história. Então aqui ele já começou a meio que ensinar alguma coisa. Porque como eu achei como eu não estava contando, aí fui eu que, ali na assessoria, contando como fosse tão rápido essa primeira parte de apresentação em Roma, aí eu me perdi. E aí ele deu uma enrolada. Não, tranquilo. Mas aqui são só ajustes que a gente pode fazer. E tudo isso tem um porquê. Assim, não pode entrar no conteúdo antes da história. O começo sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento de volta ao jogo em 15 horas. Eu sou Felipe Santiago, especialista em treinamento de atletas amadores de tênis. Aí tem que ver como que ele se auto-apresenta, mas é importante que ele traga autoridade. Que ele não fale só, eu sou professor apaixonado por tênis. Tá, assim como você. Tá, beleza. Mas você tem que falar que você é especialista em preparação de atletas amadores de tênis, ou especialista em reabilitação de atletas amadores de tênis, ou preparação de atletas amadores de tênis. Ele tem que ser especialista naquilo que ele me chamou para aula e mostrar isso quando ele for falar. Se ele falar, eu sou professor e sou um apaixonado por tênis assim como você, legal para ser meu amigo, que a gente gosta da mesma coisa, entende? Agora, se eu sou a autoridade nesse assunto do qual você tem interesse, aí por que tem essa apresentação com autoridade já no começo? Para a pessoa te dar ouvido, né? Fala, pô, o cara entende do assunto, ele é especialista nisso. E aí vem a super promessa. Seja muito bem-vindo. A gente tem falado muito sobre isso. E aí entrar naquela pergunta, a primeira pergunta que você me fez sobre se vender, né? A história dele, outro dia eu fui contar a história dele para ele, porque eu vivi tudo isso com ele. Ele falou assim, nossa, você podia contar a minha história, você conta a minha história melhor do que eu. Eu falei, você não se comprou ainda, você tem que entender a importância do seu trabalho, porque ele é muito bom realmente. Sim, então tem que trabalhar isso. Botar mais autoridade, esse é um dos pontos, né? Se apresentar com mais autoridade, e aí vai falar, depois da apresentação, ele fala Roma. Sejam muito bem-vindos ao evento onde você vai aprender que é possível em 15 horas. E aí tem que ser a Roma que está lá. Depois disso, você super prometeu alguma coisa. Algo que parece até inacreditável para quem joga tênis ou quem está lesionado. E aí você tem que provar. Ó, você vai conseguir voltar às quadras em 15 horas.
em até 15 horas ou em menos de 15 horas. E talvez você esteja pensando, mas a minha lesão já estou me tratando há muito tempo, mas eu não tenho mais segurança. Dá uma olhada nesse depoimento, dá uma olhada nesse vídeo. Aí entra uma prova, ou 2 ou 3 provas. Quando entra a prova, a pessoa que estava duvidando, ela passa, opa, ele conseguiu fazer isso com outras pessoas. Deixa eu escutar esse cara. Aí eu entro na história para depois entrar no conteúdo. Aqui, quando ele entra no conteúdo ali antes da história, está quebrando a estrutura, né, que precisa ser seguida. Então, até por isso que é importante fazer de novo um semente, para seguir o passo a passo. Tá? Vou voltar aqui, ó. E você vai voltar a recuperar a sua confiança na quadra com qualidade. Isso aí vai fazer toda a diferença no nosso retorno. Então, preparados? Não quer entrar, meu Deus do céu. Então, gente, olha só. Deixa eu contar um pouquinho aqui da minha história no tênis, antes da gente começar aqui a falar desse vídeo. Eu conheci o tênis, eu já estava para entrar na faculdade, tá? E eu conheci por coincidência. Eu mudei de uma casa, um prédio, perto de uma quadra, e eu não tinha muita opção de esporte. E eu era apaixonado por esporte. E eu ficava assistindo, Aí tal. entrou, vai entrar agora o vídeo da moça. A internet travou, sempre tem essas coisas, né? Entrou. Que eu voltei ao jogo. Entrou, mas não rodou. Não sei se está ouvindo meu áudio. Ao meu último torneio, a não jogar tênis mais. E por isso que eu tô Como aqui que tá para poder dar aí? esse depoimento. Eu fui, há uns 15 dias antes do torneio, eu tive uma lesão no meu joelho, provavelmente consequência do problema da minha coluna. Que eu tenho há muito tempo. Eu assisti o depoimento dela, ficou bem picotado por causa da internet e tudo mais. O que eu tenho de recomendação para esse depoimento? Ele é bom, porque ela fala, eu fiquei lesionada, problema que eu tenho na coluna, 15 dias antes e tal, e não sei o quê. Mas eu acho que depois ela se alonga muito ali, fala de um monte de coisa, que foi pro torneio, e aí não sei o quê, e aí aconteceu uma situação e tudo mais. A prova tem que ser, eu tinha o resultado tal, eu estava lesionada, achava que não ia conseguir, e depois que eu fiz o trabalho com o Felipe, ou depois que eu conheci o Felipe, a gente fez um trabalho e eu consegui participar do torneio, e hoje eu estou jogando tranquilamente, nunca mais tive lesão. Como que estava antes e como que está agora. Então, a história é interessante. O Felipe era a dupla dela, sabe? Desse campeonato. E eles têm fotos que eles tiraram também no tratamento antes do jogo. Então, assim, talvez faça uma coisa mais concisa e focada no antes e depois, né? O que eu falaria? Eu tive uma lesão, achei que para voltar, tive a ajuda do Felipe e em pouco tempo eu voltei às quadras, voltei aos torneios e mostraria um vídeo dela, jogando. Agora, ou até disputando o torneio, ao invés dela ficar, porque ela vai ficar falando um tempo. Vem acompanhando e não me impedia de jogar. Só que a lesão no joelho me impediu, me paralisou. Fui ao ortopedista. Fui no ortopedista, passou ressonância. Não, eu estava lesionada. Depois que eu conheci o Felipe, eu consegui tratar a minha lesão e voltei às quadras. A história que eu fui lá e aí ele passou e tal, isso não precisa para esse momento aqui. Não é necessário. Aqui é para provar que é possível a Roma, só. E para postagem, serviria? Para postagem no dia a dia, no Instagram, feed. Aí pode colocar a história completa, tá? Tá. Outra coisa, a live nós usamos a StreamYard. É o caminho mesmo? Esse é o melhor jeito de a gente fazer? Porque foi o único que eu conseguia postar as provas, não é? Como é que faz? Sim, pode ser esse mesmo. Acho que foi a internet o problema. Só que a recuperação estava muito lenta, eu não tinha esse tempo para o torneio. Peguei o Felipe, que ele ia para cá, para a parte de São Francisco, interior do Espírito Santo, para a gente poder jogar o torneio juntos. Tá vendo? Todos os detalhes. Felipe, aí eu falei com o Felipe, isso não precisa. Tá, entendi. Mas eu não te dou certeza na quinta-feira. Aí nós intensivamos, jogamos, chegamos na final e melhor. Ganhamos o torneio. E eu tô aqui agora, em quadra, participando do meu segundo torneio. E uma coisa que me chamou um pouco a atenção é esse lance de participar de torneio. Eu não sei se o avatar de vocês, o amador, ele participa de torneios assim? Participa, torneio amador. Eles fazem entre eles com a turma que joga no... Entendi. É torneio de clube. Tá, beleza.
Então, assim, a prova ela está muito longa, fala de várias outras coisas. Ela, de fato, chegou a Roma, mas fala muito detalhe ali. Eu acho que dá para ir mais direto ao ponto. Tá, Já colocaria a do José, eu acho, na sequência. José. Uhum. E a do José, ele também está falando muito. Como é que foi a transição, José, do treinamento em espaço aberto para o treinamento em espaço... Isso não tem nada a ver com a Roma. Tipo, José, tu estava lesionado e agora tu voltou a jogar e um videozinho do José jogando. Estava lesionado, voltou a jogar. Estava lesionado, voltou a jogar. Uhum. Agora, ficou tipo uma entrevista ali, né? E aí, José? Eu falei, e agora? E não sei o quê. E não precisa. É só provar mesmo o... Entrar em quadro daqui a pouquinho, depois de mesmo assim ter sido condenado. Como que tá? Já... Aí, olha só, o relato da Ana Carolina foi fantástico. Aí tem até uma coisa ela também, para abrir o nosso trabalho. Um pouco, talvez, desnecessária. Inclusive, ela é minha irmã. Tipo, não precisa. Não precisa. Porque, na verdade, ela é a parceira de tênis dele. Não importa se é irmão ou não, e a situação realmente aconteceu. Se ela tá lesionada, voltou a jogar, é isso. Aí, quando ele falou isso, eu falei, porra... E eu sentado do lado. E aí eu, quando eu falo isso, eu tô me colocando no lugar do Avatar que tá ali. É lógico. O Avatar fala, irmã, pô, ele tava com ela lá do lado dela. Será que ela tava lesionada mesmo ou ela tá falando isso? Porque aí começam ele é irmão, ele faz presencial, será que pela internet vai funcionar? Aí começa um monte de questionamento. Nem é presencial, eles moram em cidade distante. Sim, mas falou que é irmão. Mas a pessoa não sabe, Eu quero saber se ficou claro, porque aqui estava dando ainda algumas interferências, a nossa internet também não está melhor, não está perfeita. Então manda no comentário se deu para ouvir direitinho, por favor. E eu quero comentar. Aí, Ana Carolina, na verdade, ela é minha irmã. Parece que eu estava falando assim, Ana Carolina, na verdade, ela é minha irmã. Então deixa eu contar toda a verdade para vocês. Essa pessoa que vocês viram aí, que eu falei que eu ajudei, na verdade, ela é minha irmã. Você está entendendo quando eu falo que tem dificuldade de se vender? Não, mas é exatamente para isso que a gente está aqui, para tratar esses pontos. Eu falo muito com ele, Mas eu quero trazer para você, assim, dificuldade de se vender. Eu quero trazer a palavra que ele falou, que não pode ser falada, como que deveria trocar, o que tem que substituir, o que não pode ter, o que dá para enxugar, o que dá para reduzir do depoimento, entendeu? Ela mora no interior do estado. E eu já disputei alguns torneios de tênis com ela. Na hora que abrir o outro vídeo, eu corto de novo. Beleza, deixa eu rodar. Tá ainda bloqueado. Aqui no tênis. É a nossa internet que tá falhando. Eu queria bater um papo com ele. E aí, José? E aí, Felipe? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tá bom. Me conta aí como que você tá nas quadras de tênis hoje em dia. Ô, Felipe, na realidade, eu jogo tênis já tem uns 20 anos. Meus amigos também se lesionando muito. E aí começamos a fazer um treinamento voltado mais para o tênis. Para mim foi maravilhoso, porque jogo até hoje, tá? Consigo jogar com garotos e não me canso, jogo 3, 4, 7, né? Então aí. Eu, por exemplo, bacana, Zé. Até mostrar só o José do que o Felipe ali. Por quê? Uma objeção que vocês vão ter que quebrar será que funciona online? Então, se ele está ali do lado do José, sendo o personal do José, se der para cortar só o José falando, então, Felipe, é o seguinte, cara, hoje eu estou aí jogando, inclusive jogo com os garotos e tudo mais, já seria legal. E agora ele vai fazer umas perguntas que não é de Roma. O começo ali até que foi legal. Como é que tá aí? Tá jogando? Tô jogando. Conta pra gente como foi a transição, quando migrou o treino de academia tradicional. Aí já entrou no assunto que não tem nada a ver com Roma. Me conta aí como é que foi a transição. Se vocês ensinassem como fazer a transição do treino em ar livre para o treino, aí faria sentido ter isso aqui, tá? Então, isso aqui pode cortar, Livre e tal, conta aí. Eu sempre tive uma resistência, Felipe. Oi? A academia. Uma coisa interessante. Durante a pandemia, o José fez todo o treino dele online. E não foi dito aí. Pela idade tem que trazer dele, isso. todo o treinamento foi online. Vamos lá. Sempre tive resistência ao ambiente, aquelas máquinas aí
foi como você passou antes de O que tem que ter do José? Fora da academia, olha só, eu estava lesionado, estava sem treinar, sem jogar, e agora eu estou jogando contra os garotos mais novos, ninguém está conseguindo me segurar. É isso que é prova. Só. Transição, como é que tá aí, José e tal. Isso aí não precisa para cá agora. Senão a pessoa nem lembra. Ó, eu vim para uma aula que... eu vim para aula que me prometeram voltar ao jogo, mesmo que eu tivesse lesionado lá em 15 horas. O professor chegou lá, se apresentou com a autoridade, falou que a aula é sobre o tema da Roma. Você pode até achar que é muito bom para ser verdade, toma aqui as provas de pessoas que estavam lesionadas e voltaram a jogar. Tem lá a moça e depois tem o José. E ponto. E aí volta o Felipe para continuar a história. Fazer na praia, depois veio a pandemia, começamos a fazer online. É isso aí. Como é a questão da relação hoje, assim? A relação com a galera do clube também não precisa. Pode... Resenha, como que funciona pra galera, como tá lá? O grupo ainda plantou, tá lá o velhinho não para, o velhinho vai indo a bola. E ele não falou que ele estava lesionado, que ele passou por algum momento fora das quadras. Isso é importante, porque a Roma de vocês eu estava sem jogar, eu estava fora das quadras, e agora o velhinho tá aí, ó, jogando com os garotos mais novos e tudo mais. Então, tem que ter a Roma. E a Roma inclui estar fora e voltar, tá bom? De bola, assim, José, valeu, tá? Bons jogos aí pra gente. Não é ruim. É porque, para provar a super promessa, tem que ser alguém que chegou a Roma. Tá? Então, não é falando... É foco, né? É foco. Exatamente. Tchau, tchau. Porque, olha só, o pessoal do outro lado vai ter a pessoa que vai falar assim, o José nem estava lesionado igual eu tô lesionado, pô. Aí é mole, pô. Ele falou que bota a pessoa lesionada para voltar. Ele não falou que estava lesionado. Ele tá ali, falou que só tá jogando e que tá arrebentando lá com os mais novos e ponto. Não falou nada de lesão. Isso aí. Fala, galera. Olha, 2 relatos já aqui de pessoas que estão dando um show nas quadras depois de fazer, né, a recuperação. Seria muito legal. Vou começar com a ter um vídeo do José jogando, quanto dela também jogando. Dona, mas... Olha, esses dias ele me mandou o jogo com o José. Eu acho que até o primeiro jogo que o José fez na quadra, fez com o Felipe. E ele tem filmado, inclusive. Então, aí botaria um trechinho ali de 10 segundinhos. Esse aí é o José treinando. Esse aí é esqueci o nome da irmã. Carol. Tá travando. Travou. Travou você? Agora voltou. Claro, é uma exceção, nem sempre dá desse jeito. Mas em poucas horas ela estava de volta na quadra. O José já faz um trabalho de mais tempo, né? Ele já fez esse trabalho e agora ele está já no processo de manter jogando sem lesão. Ele é a pessoa que menos lesiona no clube. E, 65 anos, jogando com a garotada nova e ainda com fôlego legal. Então, eu quero voltar naquela parte da história que a gente acabou pulando, porque estava dando técnico aqui. Então, vamos lá. Eu conheci o tênis mais ou menos na cidade e já naquele período de começar a faculdade. Então, eu tinha um ciclo muito vicioso, que era jogar tênis, né? Lesão, fisioterapia, jogava tênis. E eu até fiquei na dúvida se eu ia fazer faculdade de fisioterapia, que eu estava gostando daquele negócio, e educação física, que foi o que eu acabei tomando a decisão. E ali começou a minha história. E durante a faculdade eu já fiz vários cursos. Aí, sobre a história dele, seguinte, a história dele é interessante. Ele gostava de tênis, estava na dúvida entre fazer faculdade de educação física ou fisioterapia, escolheu educação física. Só que ele acabou fazendo vários cursos sobre tênis. O ideal é que tenha fotos dele na faculdade de educação física, que tenha fotos dele fazendo vários cursos de tênis, que tenha fotos dele 20 quilos mais pesado jogando tênis, ou só 20 quilos mais pesado. E aí depois ele falou que se lesionou, né? Então, assim, tem que ter imagens para retratar essa história, fica bem mais dinâmico, fica bem interessante se colocar. Fazia aula de tênis de manhã, jogava à noite, final de semana torneio. E eu vim nesse ciclo, o que aconteceu? Lesão.
Como que aconteceu essa lesão? Eu joguei uma semifinal muito pesada, e acordei no domingo de manhã, foi no sábado, né? Eu não estava conseguindo pisar no chão. Foi muito assim estranho. Falei, gente, pisando literalmente assim com a dor. Eu fiz as manobras no meu pé, liberei meu pé e fui pro jogo. Logo no primeiro game do jogo, na hora que eu dei um sprint para buscar uma bola curta, pof, aquela dor insuportável, que eu acredito que você já tenha passado por isso. Na primeira veio aquela desespero, né? Caraca, e agora? Mas, bonitão aqui, liberei, fiz lá, coloquei o imobilizador, continuei o jogo, pior, né? E alguém deve estar perguntando. Perdi o jogo, não adiantou nada. Né? Até aí tudo bem, só senti aquela dor, eu já lido com dor, aqui na cidade eu já lido com muitas pessoas com lesão, há muito tempo, beleza. Né? Na segunda-feira, né, eu tava com um pouquinho de dor. Na terça, na hora que eu fui fazer aula de tênis, aí eu tomei aquele balde de água fria. Eu não consegui fazer nada na quadra. Nada. Por quê? Porque o movimento do dia a dia ainda levava. Mas naquele movimento de deslocamento da quadra, eu não conseguia pisar. Era uma dor insuportável. Aí eu falei, caraca, agora deu ruim. Agora eu quero ver o que eu vou fazer. Beleza. Fui ortopedista, fiz os exames de imagem, aí veio um balde de água fria, veio um caminhão de gelo em cima de mim. Por quê? Eu tive lá rompimento parcial do tendão de Aquiles, mas alguns ligamentos do pé. Eu dei sorte que não foi cirúrgico, foi tudo rompimento parcial. Então, se tiver imagens lá da época, ressonância, dele, né, ferrado, pode colocar também essas imagens. Agora, tênis, por enquanto, sem chance, vou ter que fazer a reabilitação. Fui para o processo de fisioterapia, que eu já conheço muito bem desde a minha adolescência. Né? Eu comecei a contar lá na pré-faculdade, mas comecei muito antes. Né? Só que trabalhando o dia inteiro, tinha que eu fazia fisioterapia 10 horas da noite. A minha esposa é fisioterapeuta, eu chegava do trabalho e eu ainda fazia fisioterapia com ela. Tá, nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu sei, mas era assim que eu tinha que fazer a minha fisioterapia, porque era o trabalho o dia inteiro, e para fazer fisioterapia nesse horário, eu tinha que ter uma motivação. E essa motivação era forte. Eu vou voltar a jogar. Eu vou voltar a jogar. Então, fiz todo o processo de fisioterapia, recuperei, estava curado, pronto para jogar. Beleza. Fui pro meu primeiro jogo lá com um senhor de 80 anos, tá? O que aconteceu nesse jogo? Ralei. Você não tem noção do quanto que eu ralei para ganhar esse jogo. Ali foi uma das maiores frustrações da minha vida. Foi uma dor tamanha, porque eu vi que realmente a minha lesão havia sido curada. Mas eu não estava pronto para fazer o que eu mais gostava de fazer. E foi um monte de balde de água fria, uma tacada só em cima de mim. Porque eu, que era conhecido como o personal dos lesionados aqui na cidade, eu estava vivendo numa situação que eu não conseguia sair dela. Cara, eu lido com a lesão, eu fiz a fisioterapia, eu fiz o pós-fisioterapia na musculação, eu estava pronto para jogar e não estava dando conta de jogar. A segunda pessoa que eu joguei foi o José. Foi essa pessoa que mandou o relato aqui pra gente, está ao vivo aqui com a gente. Ele até me lembrou uma coisa muito legal, que a gente estava batendo papo antes da live, e falou, Felipe, foi a única vez que eu ganhei de você na minha vida. É, José, olha, bateu em cego ali, né? Foi quase isso. Porque assim, eu não tinha confiança para jogar, era uma coisa de louco. Eu falei, gente, não é possível, vamos correr atrás. Aí comecei a estudar, fui correr atrás de literatura, fui correr atrás de novos cursos, novas metodologias, né? Aí, novos cursos, se ele tiver imagens dessas coisas, fui estudar mais, tá? São Paulo, conhecimentos. Busquei novos conhecimentos. E descobri uma coisa muito interessante, que era o treinamento funcional. Eu falei, opa, isso aqui é interessante. Então eu comecei a aplicar em mim. E, puf, recuperei, voltei dentro da quadra. Eu falei, opa, o negócio é melhor do que eu esperado. Porque eu conheci o treinamento funcional muitos anos atrás, ainda arcaico lá na época da faculdade. E aquilo lá eu não gostava, entendeu? O novo formato do treino funcional é outra coisa. Aí eu comecei a aplicar nos alunos mais chegados, né? Puf, também tiveram resultado e gostaram. Aí começou a aparecer gente lesionada de tudo quanto é esporte. Se tiver imagem dele trabalhando com esses profissionais, comecei a recuperar. Ele deve ter foto com um monte de paciente, um monte de cliente. Ô, Diego, como é que eu vou lançando essas fotos? Então, com a ferramenta do StreamYard ou qualquer outra ferramenta, dá para você colocar ela na tela. À medida que ele vai falando, eu vou colocando paralelo. Ah, tá, eu boto ele de lado e vou lançando. Bota ele de lado e coloca. Tá. Uhum. Fazendo esse tipo de trabalho do que fazer o trabalho de musculação tradicional. E dali eu fui formalizando, ajustando, e a gente lançou o programa Tenista Sem Dor. O que era o programa Tenista Sem Dor? Eu e minha equipe, no caso eram dois fisioterapeutas, a gente ia para os torneios de tênis e montava mostrar essa foto pré-jogo. Ele tem desses campeonatos. Pessoal na piscina de gelo, ele tem essas fotos. Durante o jogo e pós-jogo. O pré-jogo, a gente fazia parte de preparação, o aquecimento específico para o jogo. O atendimento do jogo era só quando a gente era chamado. Guarda devidas proporções, era como se fosse o atendimento lá na ATP que a gente vê nos grandes torneios. E o pós-jogo era muito legal, que a gente fazia um trabalho de massagem, tinha uma banheira de gelo. Não sei se o Leonardo Bartinic, lá de Niterói, está acompanhando aqui. Ele foi o primeiro a experimentar a banheira de gelo naquele projeto, ele foi até campeão daquele torneio. Ele é multicampeão, né? Ele joga vários torneios a nível de ITF. Então, assim, ele ficou louco para aquele trabalho e até me convidou para ir para Niterói montar esse projeto lá. Acabou que naquele momento ficou muito caro, inviabilizou, porque tirar uma equipe toda daqui para levar para o Rio. No Rio de Janeiro a gente não conseguiu fazer. E a gente acabou fazendo mais 2 ou 3 vezes aqui no Espírito Santo e com muito sucesso. Desse projeto a gente foi melhorando, e foi criando um sistema de treinamento. Que foi ali que a gente falou, cara, ou é isso, ou a gente vai continuar fazendo só o programa tradicional. E a gente conseguiu formalizar todas essas informações, que estavam até o momento totalmente espalhadas, e fomos construindo um sistema de treinamento muito eficiente. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, entendeu? Eu quero dividir com vocês toda a experiência que eu tive desse processo, onde todos os erros
erros que eu fui passando, quantas vezes eu errei achando que estava acertando, e os nossos acertos também. Então, para a gente começar a falar disso, eu queria que vocês entendessem um pouquinho... Então, a história tá boa, assim, é uma jornada do herói, ele passou pelo problema, ele descobriu uma forma de resolver, eu acho que só tem que trazer mais imagens para provar, né, toda essa jornada, né, para as pessoas falarem, pô, o cara realmente é a autoridade que ele está falando ser. Tá? E tem uma ideia interessante que ele esqueceu de falar nesse dia, que é, na verdade, o que ele descobriu? Existe o quê? A lesão, a fisioterapia e o jogo. E ele percebeu que existia uma lacuna aí, né? É esse pedaço de preparo específico para voltar para a quadra. Uhum. Ele desenha isso, só que ele esqueceu. Tranquilo. Aí ele vai entrar no conteúdo. O conteúdo tá bem legal. Assim, os 3 pilares que ele fala, o jeito lá de errado, que é a musculação. Ele fala, pô, como assim? Musculação é errado? Eu sempre achei que a musculação era certa. Eu acho que é um conteúdo que não foi óbvio e que prendeu a atenção. Eu acho que é um bom conteúdo, tá? O que é o treino? Você fez musculação, isso foi um erro? Sim. São os exercícios biarticulares ou multiarticulares. Então, é um meio onde vai ser a nossa essência. E nós temos a nossa base da pirâmide, os exercícios... O conteúdo, eu achei legal. Eu assisti e falei, cara, é um conteúdo dos 3 pilares ali, são erros que as pessoas cometem. E que elas acham que está fazendo certo. O arquétipo do jeito certo e do jeito errado, né? Eu acho que está bem direitinho. E a transição que ele fez para a oferta, também gostei. Só que o que faltou? Faltou ter mais gente aqui para assistir, faltou ter mais conteúdo para essa audiência chegar mais preparada, e talvez faltou um pouquinho usar um pouco mais dores e desejos do avatar quando você for explicar tanto o conteúdo quanto for falar da oferta. Como assim, Diego? Fala, olha, e agora eu vou apresentar para vocês o nosso método, que você vai poder fazer parte. E se você quer voltar a jogar sem se machucar, ter confiança para realizar qualquer movimento, voltar a jogar bem, jogar várias vezes na semana, tirar o estresse na quadra, poder socializar no clube, cara, se sentir bem e disposto. Usar, né? Falar. Eu quero falar com você, falar mais disso. Quando for falar, olha, acreditar que a musculação é o que vai... Imagina que eu estou no conteúdo agora, que eu estava falando na virada para a oferta. Mas vamos voltar lá no conteúdo. Olha, achar que a musculação, só a musculação é o que vai fazer com que você não tenha lesão, é por isso que você fica, inclusive, com falta de confiança e com medo de lesionar outra parte do corpo. É por isso que você fica com medo de ter uma lesão ainda mais grave, porque você fica apostando só na musculação, ou porque você tal coisa. Então, atrelar o conteúdo o tempo inteiro a dores e desejos. Então, se você cometer esse erro, é por isso que você tem essas dores. E é por isso que você não chega próximo desses desejos. Se você entrar no meu treinamento, você vai ter os meus desejos e você não vai ter mais essas dores aqui. Então, tem que usar um pouco mais dores e desejos do avatar. E mais gatilho no meio, né? E assim, conhecimento sobre o avatar. Porque ele acabou que quando ele entra na oferta ali, ó, ele vai começar a falar de um aspecto muito técnico de cada parte do método. Ó. Porque ela te custa tempo. Vai te atrasar ainda mais para retornar ao jogo. Então, a segunda opção é buscar coisas na internet. Noite de amanhã, 9 em ponto. Isso quando tem aqui, ó. Né? Vai ter um profissional, acelera o processo de recuperação. Aqui ele vai falar da autoavaliação, da liberação miofascial, do treinamento, do exercício, tal. Mas ele fala pouco de que dor ou desejo cada um desses módulos do método ataca diretamente. Ó. Vou botar desde o começo. Bom, entendi. Não, muito bom. Ele vai fazer a introdução, mas lembrar de botar isso na realidade da pessoa também. Porque ninguém quer aprender sobre liberação miofascial. É aquele lance que você falou lá no começo. Vender o que eles querem, entregar o que eles precisam. O que eles querem está aqui. Ó. O que eles querem está aqui. E, inclusive, tem que caprichar mais aqui. Tem que ter no mínimo 10. Eu tenho certeza que eles têm mais de 10. Eu já lutei. Eu tenho certeza que eles têm mais de 10 dores. Então tem que ter mais coisa aqui para ajudar vocês a estruturar a copy.
ajudar vocês a criar conteúdo. Quando você for fazer live, você vai fazer 5 exercícios, 5 maneiras de você voltar a jogar bem. 3 coisas que você precisa aprender para tirar o estresse na quadra. Você que está voltando de lesão. Tudo que está aqui é tema de live. E tem que ser usado nos conteúdos e tem que ser usado na hora da oferta. Então, se aqui não está bem preenchido, atualizado com o que vocês conhecem sobre o Avatar, vocês acabam tendo menos recurso. E fica na mão dele, ele tem que procurar as palavras que ele tem que usar para vender ele mesmo. Se ele já tem essa dificuldade, quanto mais recurso, esse papel que tiver impresso para ele estudar, entender que o método dele não é um método técnico de liberação miofascial, de exercício de alongamento, o método dele é um método que une o conhecimento técnico dele para resolver esses problemas aqui para o cliente. Isso é se vender, porque ninguém compra pelos motivos dele. As pessoas vão comprar pelos motivos delas. E os motivos delas, se a gente fez um bom estudo do Avatar, são esses aqui. Então é isso que eu tenho que vender. O meu treinamento, o meu acompanhamento, o meu feedback com você vai te ajudar nisso aqui, ó. É meio que um porquê de cada divisão daquela, né? Exatamente. Por quê? Quando você entra no Fórmula de Lançamento, quando você entra no Insider, o Érico não fala que no módulo 1 você vai aprender a configurar suas páginas, a criar sua lista. Ele fala muito mais ali na oferta sobre as dores e desejos que a gente tem como empreendedor ou aspirante a empreendedor. Você quer ter liberdade? Quer fazer 6 em 7? E é por isso que ele cria uma relação de amor e ódio com a gente. É porque ele sabe o que a gente quer. Ele sabe o que a gente quer e ele sabe o que está travando a gente, quais são as nossas dores. Ele fala das nossas dores e dos nossos desejos e ele tem um conhecimento técnico que nos ajuda a nos livrar dessas dores e de nos aproximar dos desejos. Então, a copy dele e a copy de qualquer outra pessoa que está, né, fazendo bons lançamentos, ela é muito mais sobre isso do que sobre você vai aprender a liberação, isso das quantas. É o como. O como vai ser lá dentro do treinamento. Se você entrar no meu treinamento, cara, nunca mais você vai ter medo de se lesionar. Você nunca mais vai ter medo de ter uma lesão grave, cirurgia. Mas deixa eu perguntar se eu entendi direitinho. Ali é o webinário. Ele tem que colocar os entregáveis e tal, porque eles são os entregáveis, né? Ele coloca aquilo que ele fez ali e mescla explicando por quê, não é isso? Isso. O conteúdo dele tá bom, só que ele tem que trazer um pouco mais para a realidade da pessoa. O conteúdo técnico ele pode explicar, só que esse conteúdo técnico ele tem que ter benefícios que estejam atrelados a dores e desejos do Avatar. Botar uma cobertura de chocolate. Exatamente. Porque nesse módulo você vai aprender a liberação miofascial. Eu já sei o que é isso. Eu vejo no YouTube. Ou, eu não quero fazer isso. Agora, nesse módulo, você vai aprender a fazer a liberação miofascial. Eu vou te ensinar várias técnicas. E é aqui que você entende o porquê que quem está dentro do treinamento não tem mais medo de se lesionar, de ter uma lesão grave, de voltar a estaca zero no seu jogo, de se afastar lá do seu clube porque você está lesionado. Aqui você vai ver como que a gente trata isso para que, de fato, você vá para a quadra toda semana para aliviar o seu estresse lá na quadra, voltar à socialização no clube, voltar a se sentir bem e disposto. Então, se você quer voltar a jogar sem se machucar, cara, é aqui que você vai ver tudo que a gente te entrega. Nesse outro módulo aqui, aí vai falando de dores e desejos mesclados ali, sabe? Entendi. E aí tem que ter mais aqui, tem que pesquisar mais. Então, assim, o método dele é interessante, conseguiu fazer um conteúdo bom que desperta uma certa curiosidade, porque, eu achava que isso me ajudava, então isso não me ajuda. Mas o Felipe entende do assunto, ele entende, ele conhece do conteúdo. Eu acho que se vocês tivessem trazido mais pessoas para o webinário, provavelmente vocês teriam vendido, tá? Porque, assim, o webinário ele não está... Caramba, ninguém compraria. Por quê? Teve problemas técnicos ali da prova. A prova está um pouco longa demais, dá para enxugar? Dá. Mas ainda assim, vocês têm prova. Tem muita gente que faz lançamento sem prova.
Tipo, nunca teve um aluno. Ele tem um monte de aluno, tem um monte de resultado. Então, a história tem que colocar mais imagens dele treinando a galera, dele montando o stand dele de recuperação de atletas, dele estudando, viajando, se empenhando, dá o conteúdo tá ok, tá legal, e na oferta conectar os dores e desejos para trazer mais urgência para as pessoas. Falar, cara, eu preciso desse curso. Eu não preciso de liberação miofascial, mas eu preciso não ter mais medo de me lesionar. Eu preciso voltar para as quadras. Eu preciso aqueles desejos. Eu preciso entender o que essa liberação vai fazer na minha vida dentro da quadra, né? É diferente de só liberação. Deixa eu te perguntar, aí as lives que são feitas semanalmente, eles escolhem um tema por live, e são lives menores, diferente desse webinário. Você me ouviu? De mais de 30 minutos. Porque as lives semanais. São conteúdos de mais de 30 minutos, que é o conteúdo raiz. E aí, o que eu recomendo? Assistir o Implementation Day de conteúdo raiz. Porque lá existem vários modelos. Por exemplo, tem um modelo que é uma aula, onde ele vai dar uma aula ensinando alguma coisa. Tem um modelo que é perguntas e respostas sobre algum tema. Tem um modelo que pode ser uma entrevista com algum fisioterapeuta, com algum nutricionista, com algum atleta amador. Com algum atleta amador. Eu já estudei ele também, inclusive ele já marcou até algumas entrevistas com fisioterapeuta, ortopedistas de esporte esportivo lá de São Paulo, que são tenistas, ele já escolheu algumas pessoas assim, já combinou. Então, isso seria em live, né? Aqui, ó, lá no gerador de raiz, que vocês têm acesso lá, ó, tem algumas linhas editoriais. Pode ser uma aula, pode ser perguntas e respostas, entrevista, consultoria, bastidores. Ele pode fazer uma live lá da quadra. Collab com atletas, nutricionistas, outros preparadores físicos, fisioterapeutas, ortopedistas. Oi? Como é que funciona essa collab? A collab é você convidar alguém para fazer uma live no Instagram junto com a pessoa. Ah, tá, mas uma de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Você convida, segunda-feira que vem, eu vou trazer aqui o preparador físico profissional, de atletas profissionais, para a gente conversar sobre... É tipo um bate-papo. É uma collab, e aí a audiência daquele cara vai vir e vai assistir o conteúdo. Então é importante que vocês procurem fazer collab com pessoas que tenham audiência parecida com a de vocês, para que sejam tenistas amadores, pessoas interessadas em tênis, pessoas que estão ali se recuperando de alguma lesão. Entende? Então, pode ser com fisioterapeuta, nutricionista, atletas amadores, que tem vários amigos que são atletas amadores, né? Então, ele falou lá do cara de Niterói, que é um cara que já ganhou vários campeonatos, que acho que já foi aluno dele. Pode fazer lá, ex-aluno. Ele é bem ativo na área há muito tempo. Então, aqui ó, tem todo o passo a passo de como é que faz. Tá, ele já botou para estudar isso aí, ele sabe isso de cor. Então, as lives são sobre isso. E aí, para ajudar, tem que fazer a lista de temas. Hoje vai ser sobre um desejo, ou sobre uma dor, ou uma objeção. Ou sobre pesquisa ABC, que você faz aquela pesquisa lá no YouTube. Mitos sobre a Roma. Oportunidades e atalhos. Tudo isso aqui, ó, dá tema de live. Aí aqui tem a estrutura de roteiro. Ele sempre vai começar, saudação. Oi? Não, pode falar. A estrutura do roteiro. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o professor, preparador físico. Aí a saudação, como ele costuma fazer, né? O benefício do programa esse programa é para você que é atleta amador de tênis e não quer se lesionar ou quer se recuperar de lesão. Então, aqui é o lugar onde eu vou te passar todas as informações. Eu sou o fulano de tal e na aula de hoje eu vou falar sobre 5 maneiras de voltar a jogar sem medo de se lesionar. Na aula de hoje eu vou falar sobre exercícios pós-jogo para você se recuperar. 2 exercícios que você tem que fazer durante o jogo. E aí cada aula vai ser um tema, né? Uhum. Aí aqui tem até uma estrutura, né, de contexto. O que é o tema? O que não é o tema? Quais são os benefícios do tema?
como que é o jeito errado de executar esse tema, como que é o jeito certo. Então, é um conteúdo parecido com o que tem lá no CPL, no webinário. Para eu fazer esse novo semente, quanto tempo de produção de conteúdo aí? Eu pego 5 dias de novo ou faço mais tempo agora? Você fez o outro em quanto tempo? Em 21 dias? Não foi desafio, né? Eu acho que tem que começar o conteúdo o quanto antes. Essa semana, agora que vai entrar, já tem que começar. Tá? Já. Uhum. E aí, começou o conteúdo, eu marcaria mais 21 dias para frente, ver uma data boa, fugindo de eleição, segundo turno que tem no final de mês, faria ali no começo de novembro, alguma coisa já, entende? E não deixa muito para o meado de novembro nem para o fim, por causa de Black Friday, mas já dá para fazer um novo semente agora em outubro, novembro. De outubro para novembro. Uhum. Mas tem que começar o conteúdo o quanto antes. Não, já tem muita coisa gravada, a gente já vai sentar para fazer o planejamento. Tá. Ó, então a gente falou aqui dos problemas nas provas, estão muito longas. Falou que a irmã não precisa. Com o José lá, falou da transição, de umas coisas também que não precisa. Tem que fazer conteúdo, raiz e Nutella, tá? Então tá desde o dia 12 que eu vi lá que não posta, tem que voltar a postar. Na história dele, mostrar mais imagens, fotos da época que ele fez a faculdade, que ele estava 20 quilos mais pesado, que ele se lesionou e que ele foi no ortopedista, tudo que tiver, né? Aí ele descobriu um método, aí ele montou um acampamento dentro das quadras lá, que criou o método, e aí a galera curtiu pra caramba. Então, tudo que tiver foto tem que ter. Na apresentação, lá no começo, se vender mais, né? Ter mais autoridade ali na hora de falar. O conteúdo tá legal. Os 3 erros ali eu achei muito bons. A forma como ele fez a transição para a oferta também. E a oferta também interessante. O que eu mudaria no conteúdo e na oferta? Associar mais os conteúdos e mais os módulos do treinamento a dores e desejos do avatar. E começar a produzir conteúdo com consistência. No Instagram, no YouTube, nos stories, abrir caixinha de pergunta. Quanto tempo você levou para se recuperar da sua última lesão? Coloca aqui para mim qual foi a lesão mais grave que você já teve jogando tênis. Para conhecer melhor o avatar, eu falo isso muito porque ele é um avatar, mas ele é uma pessoa com um perfil muito específico, ele é um meio que viciado, né? Então, eu falo com ele, você está dando dores e desejos de uma pessoa muito diferenciada que é você. Você tem que conhecer a maior parte das pessoas, que ninguém é tão neurótico com tênis e com treinamento quanto ele, né? Então, isso ele tem muita dificuldade de fazer o dores e desejos. Eu já mandei ele fazer umas 5 vezes ou mais, e dificilmente ele consegue aumentar 1. Mas eu vou trabalhar mais em cima, eu vou trabalhar mais com ele. Aí eu falei, então você busca com as pessoas que estão à sua volta, porque ele joga tênis várias vezes por semana. Ele está com o avatar dele. Que quem não lesionou ainda vai lesionar, né? Igual chifre. Não tem essa. Ele tem que rodar a pesquisa. Se ele tem aluno que ele atende, bota no papel e fala, cara, quais são as suas principais dores e dificuldades quando o assunto é tênis, treinar tênis e se reabilitar, né, depois de uma lesão. Qual que é a sua principal dificuldade? Aí, perguntar para a galera e colocar. Qual que é a sua maior vontade? Assim, se fosse desenhar o mundo perfeito, né? Como que você gostaria de se portar na quadra? Ó, por exemplo, tem um desejo aqui que ele não fala, mas de jogar, ter confiança para realizar, voltar a jogar bem, jogar várias vezes, voltar, vencer. Cara, o desejo de vencer, principalmente o pessoal do seu condomínio, um torneio, o teu vizinho que você não gosta. Cara, isso é um desejo forte de quem joga tênis. Outro medo que as pessoas têm de perder para um cara mais velho. Ele mesmo falou, pô, a primeira partida eu joguei com um cara de 80 anos e perdi. Pô, o velhinho lá arrebentou comigo. Então, o José tá assim, poxa, foi a única vez que eu ganhei do Felipe, quando ele voltou da lesão e não estava preparado, né? Sim. Mas o que aconteceu? Quando ele veio com esse produto para mim, ele tinha um produto maior. Só para você entender, eu acho que você também está te dando um pouquinho de dificuldade nele agora na hora de dividir. Era, tipo assim, da lesão
ao desempenho. E eu achei que era muito grande, eu achei que não fazia muito sentido. Porque quem quer se recuperar de lesão é uma coisa, quem quer ter desempenho, eu acho que é outro avatar. Eu vi assim. Então, a gente meio que dividiu. Isso foi assim, o desempenho poderia ser um novo produto dele depois, na frente. Porque esse trabalho é basicamente para lesionados, que é uma recuperação, é eu voltar para a quadra e conseguir voltar a jogar. Desempenho já é um tipo de trabalho muito mais específico. Então, quando fala em vencer, ele logo pensa em desempenho, mas eu acho que o vencer, quando você fala aí, mesmo que não seja desempenho, o vencer está sempre no desejo do esportista, né? Sim. E o que você achou? Eu acho assim, eu acho que esse lance aí de... Oi? Esse lance de eu ter dividido, o que você achou? Sinceramente, se ele tem um produto e o produto dele ajuda a ter desempenho também no tênis, você acha que tem mais pessoas lesionadas ou mais pessoas querendo ter melhor desempenho? Querendo desempenho, mas... então, ele teria que escolher o do desempenho, porque seria assim, da lesão ao desempenho seria um negócio muito grande, seria um trabalho de ano, entendeu? Porque o desempenho é uma coisa que demanda muito mais tempo. Então, ou ele iria no desempenho, ou ele iria na lesão. Por que ano se a lesão aqui são 15 horas? O desempenho são quanto tempo? Porque a lesão é voltar à quadra só que ele está convidando. Então, e o desempenho seria o quê? O desempenho é jogar melhor do que o cara jogava antes. Não é ganhar o título. Aí acho que aí está isso mesmo, na verdade, é o conceito de desempenho dele, né? Sabe por quê? O problema de você focar só no lesionado é que quem não está lesionado não é seu avatar. Uhum. Você tem que achar pessoas interessadas em tênis que estão lesionadas e querendo voltar à quadra. É um público menor, nós pensamos nisso também, por isso que eu estou te perguntando. Agora, realmente, o conceito de desempenho a gente pode melhorar, né? Porque, assim, quando o conceito de desempenho para ele é ganhar sempre. Mas não eu acho que, olha só, o produto de vocês pode ser alguma coisa de desempenho, né, para tenistas amadores, mesmo que você esteja lesionado. Porque assim você consegue ajudar o cara que quer ter um desempenho melhor e ainda consegue falar com quem, se você está lesionado. Porque olha só, o cara que está lesionado, mas ele é apaixonado por tênis e ele quer voltar a jogar, se eu passo um produto para ele na frente dele falando que eu vou ajudar ele a melhorar o desempenho dele, mesmo que ele esteja lesionado, você acha que é interessante para ele? Entendi. Agora, uma pessoa que não está lesionada, eu falo que eu tenho um produto que eu te ajudo a se reabilitar, voltar às quadras. Primeiro que quem está jogando não tem que voltar às quadras, então você não consegue levar esse cara a Roma, porque ele já está na Roma. Ele já voltou, ele já está nas quadras. Uhum. Então, se vocês têm um produto mais completo, dividir pensando que depois pode ser um produto... Eu dividi por causa do tempo, né? Porque assim, o custo ia ficar muito grande. Mas aí é lógico que agora na hora que você fez um comentário, a minha cabeça mudou um pouco, porque ele fala comigo desempenho como ser um campeão sempre. Mas você me mostrou um desempenho de forma diferente, por isso que eu pensei nisso, né? Desempenho se eu só vou para a quadra para perder e eu vou lá e consigo ganhar um set de alguém, eu já melhorei meu desempenho. Se eu nunca ganhei do velhinho de 80, se eu consigo ganhar um set dele, se eu consigo ganhar uma partida dele no dia que ele estava gripado, tomou a vacina da Covid, já melhorou meu desempenho. Tá. É porque a proposta era meio 8 ou 80. Não dá para você sair da lesão e ser um campeão em pouco tempo. Agora, mas não é da lesão ao título. Não, mas é o jeito que a gente estava pensando. Mas na hora que você fez um comentário aí, você me deu sabe? Tipo assim, pode ser da lesão ao desempenho, ou de pós-lesão, você já está até na quadra, mas você vai melhorar seu desempenho, né? Eu aumento o meu público, né? E assim, aumenta até para vocês entenderem, porque assim, depois que começar a pintar as primeiras vendas, se todo mundo que estiver comprando é a galera da lesão, que está parado, que está querendo voltar, isso pode até sinalizar para vocês que vale a pena voltar a sua comunicação mais para a lesão. Mas eu acho que é cedo, antes de ter começado a fazer conteúdo,
já tentar, não, eu vou fazer isso porque isso vai segmentar melhor, não sei se... Mas é porque é a paixão dele, realmente, essa parte da lesão. A especialidade dele é essa. Porque, assim, a gente... Mas olha só, sabe o que dá para fazer, então? Se a paixão dele é lesão? Eu vi que o treinamento dele ali é para reabilitar, mas é muito sobre prevenir também. Ali é para prevenir. Não é para tratar a lesão ali no treinamento. Não é tratar. É você se prevenir para não lesionar de novo. Então, mas a Roma é de volta às quadras. O tenista é lesionado. Uhum. E o treinamento é para prevenir. Depois da fisioterapia, porque quem cura, assim, pelo que ele me explicou, a fisioterapia ela vai curar aquela lesão em si. Mas quando você volta para a quadra, você se machuca muito rapidamente de novo. Por quê? Porque você não faz o preparo no seu corpo como um todo para voltar para a quadra. Você vai machucar, entendeu? E aí você tem a tendência de compensar. Por exemplo, se você está com problema no joelho, você volta para a quadra sem preparar o corpo como um todo, você vai compensar e acaba machucando o outro, porque você vai estar protegendo aquele doente. Então eu acho que vocês têm que comunicar que é um programa para você não voltar a ter lesão e para prevenir que você não tenha, caso você ainda não teve. Acho que só de ajustar, que serve para quem estava lesionado, se preparar para não ter mais lesão, mas também para quem ainda não teve lesão, se prevenir para não passar por lesão e ficar de fora das quadras. Então é para você que quer voltar às quadras e para você que não quer ficar fora delas. Porque o programa ele trabalha não só o corpo todo, mas o corpo todo do tenista. É bem específico mesmo para você preparar aquelas lesões comuns dentro do tênis. O cotovelo, o joelho, não sei o quê. Então, é muito específico e é um preparo, realmente. O que você falou é verdade. Então, eu só adicionaria, a Roma vai ficar um pouco grande, mas depois você pode deixar mais enxuta. Mas em 15 horas, eu levo de volta à quadra o tenista lesionado, que fez a fisioterapia, mas ainda está inseguro. E para voltar às quadras. E prevenir para não sofrer lesões. E sim, previno ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu entendi, eu consigo colocar aqui. Uhum. E aí o avatar vai ser o jogador lesionado que tem medo de voltar às quadras, mas também o jogador que não quer ficar de fora das quadras por lesão e quer se prevenir. E aí você vai falar com esses dois, vai comentar sobre os dois, e quando tiver a compra, começar a gente comprar, se tiver mais a galera que está comprando, que é o lesionado, talvez ir lá na frente, vocês possam, não, vamos falar só com o lesionado mesmo, mas eu acho... Mas é interessante, eu uso a lesão, mas não como se fosse aquela existindo hoje, né? Seria lesão para quem tem lesão prevenção. Não estou te mais aí. Travou, peraí. Eu abriria um pouquinho mais para o lesionado e para quem quer prevenir de ter lesões. Não deixa ser lesão também, entendeu? E não ficar de fora das quadras. E aí nem fala de performance. Mas assim eu consigo falar com quem não está lesionado ainda, entendeu? Isso, né? Quando você falou a questão do performance, eu falei, mas peraí, né? Dá para poder juntar aquela outra ideia. Que aí consegui te ajudar, Gisele? Conseguiu. Sabe por quê? Eu e o Felipe, nós temos uma grande qualidade que é um grande defeito. Somos perfeccionistas. Então, a dificuldade do erro é muito grande. Então, assim, eu tenho até melhorado em relação a isso e estou tentando dar meus passos um pouquinho para frente. E eu não tinha tido ainda essa oportunidade, né? E quando você para e pensa, fala assim, não, tudo que você está entendendo está certo, ajuda muito, né? Porque o produto, né, a gente é uma coisa inovadora, não existe... Ninguém fala disso no mercado. Então, a gente fica preocupado também. Será que eu estou meio tão deslocado assim? Mas que não, porque ele vive isso, né? Exato. As pessoas contratam o serviço dele no presencial, então tem mercado para fazer no online também. Então, vocês não estão inventando moda, inventando coisas que não existem. Isso já existe essa demanda. Só que para atrair essa demanda no online, tem que fazer os conteúdos, tem que distribuir esses conteúdos e fazer o próximo lançamento fazendo esses ajustes. Beleza? Beleza. Então, sucesso para vocês aí, tá? Oi? Fica liberado quando, você sabe? Não sei, mas pergunta para o seu navegador.
Geralmente, hoje é sexta, provavelmente na segunda, talvez. Mas pergunta para o navegador que talvez eles liberem aí amanhã para você reassistir. E eu falo que é karma, que meu navegador também é Felipe. Eu falei, gente, eu não aguento mais Felipe na minha vida. Pelo menos a análise não foi o Felipe, foi o Diego, Não tá foi, bom? pois é. Tá bom, Diego, muito obrigada. Gisele, prazer te conhecer, tá? Sucesso para vocês e ótimos lançamentos aí. Tá bom, obrigada, bom trabalho. Tchau. Tchau, tchau.